paz seja convosco, que Deus possa estar nos abençoando, nos dando força, capacidade para entendermos cada dia mais o que é que o Senhor quer de nós, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, né, que nós temos que fazer culto de raciocínio e que nós temos que buscar qual é a verdadeira, perfeita vontade de Deus para que nós possamos agradar a Deus com a nossa vida, com o nosso procedimento, nós possamos agradar a Deus de todas as formas possíveis. Que Deus possa estar nos abençoando a cada momento da nossa vida. Pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto será culpado de todos. Então agora nós vamos estar falando aí a respeito da doutrina. Será que doutrina pode ou não ser mudado? Doutrina pode mudar? A doutrina é imutável. O costume muda, mas a doutrina, se ela é uma doutrina bíblica baseada principalmente naquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo, essa doutrina não pode ser mudada. Se a doutrina é pautada dentro da Bíblia, ela tem que continuar, ela não pode ser mudada, certo? Mas o costume, ele muda. O costume muda. Muitas vezes Quantas pessoas estavam acostumadas a usar chapéu e deixou de usar chapéu? Quantas pessoas estavam acostumadas a usar vestidão, hoje estão usando calça comprida? Quantas mulheres? Quantos homens eram acostumados a uma coisa e hoje não é mais? Então, a doutrina é permanente, ela nunca muda. A doutrina da justificação pela fé, exposta, principalmente nos primeiros capítulos de Romanos, nunca mudou e nem deve ser mudada. Doutrina bíblica, é claro. Mudada é heresia. Se mudar, aí vira heresia. Quando Lutero resgatou a doutrina da justificação pela fé, ele orientou a igreja a voltar na perspectiva bíblica sobre o assunto. São passados mais de 2000 anos. E essa doutrina nunca mudou na verdade, né? O cristianismo nunca mudou. O costume muda, né? No Brasil, por exemplo, era comum o cidadão andar pela rua de chapéu, conforme eu disse. Tanto homem como mulheres passados os anos não mais usa esse costume, não mais tem esse costume de usar chapéu, né, no Brasil, por exemplo. Antigamente, os pais escolhiam com quem a sua filha casaria. Era complicado, né? Mas também esse costume mudou. Hoje, as meninas que escolhem. É necessário que o costume muda, mas ou ele está ligado à cultura local e toda cultura é dinâmica. Por exemplo, tem lugar aí, a Escócia, por exemplo, os homens usam saia. Na África, usa vestidão em alguns lugares. Então, mudar algum costume não significa passar do santo para o diabólico. Não. Você, minha irmã, o fato de você estar trabalhando e você deixou de usar vestidão, até que eu acho que o vestido foi uma estratégia dos homens, mas uma estratégia machista. Porque uma mulher de vestido, ela se torna um objeto mais fraco, mais frágil, mais fácil, né? Então, mudar algum costume não significa passar do santo para o diabólico. E nem do diabólico para o santo, vice-versa. Não é porque você vai ficar aí tudo sem usar uma pinturinha, sem usar nenhum adereço, de vestidão arrastando no chão, varrendo rua, que isso vai deixar você mais santinha.
Não vai mesmo. Não é o fato da pessoa colocar um paletó, uma gravata, que ele vai se tornar mais santo. Não vai mesmo. E nem também se ele tiver só de camisa, manga curta ou não. Ele vai mudar dentro da sociedade que vê, que acostumam ver exteriormente, que acostumam ver superficialmente, que vê o exterior. Mas para quem sonda lá o coração, para quem vê lá por dentro, quantas pessoas aí de paletó e gravata aí que não pagam o que deve, não cumprem o horário, viu? Que não tem respeito com as pessoas, viu? Nada garante a sua santidade. Quem sonda e vê quem é você, além da sua família, é Deus. É Deus que te conhece, você, certo? O resto não passa de rótulo. Não passa de rótulo. Como muitos pregam, né? Que é aí que as pessoas precisam fazer isso ou aquilo. Então a mudança é inevitável e deve ser bem orientada na hora da mudança, certo? Mas como enfatizado, é sempre necessário a mudança. Só que o que acontece? Muitas vezes tem muitas irmãs aí, irmãos e tantas outras pessoas que seguem modismo. Fulano de tais é um artista, um ator de novela, uma atora de novela, coisa do tipo. Um cantor. Ele veste assim, eu também vou me vestir assim. Ele coloca esse tipo de coisa, também vou colocar. Isso começa a partir para a idolatria. Por exemplo, a gravata é uma idolatria. Foi pegado dos croatas, os franceses pegou dos croatas, depois que usava por uma certa necessidade, eles transformaram num adereço de ornamentais, passando um carro barulhento na rua. Aí, depois deles pegarem, os bambambam começou a usar. Aí os abestalhados, os pastores, dos santarrão, querendo seguir o modismo, querendo também ser igual aos bambambam, também adotaram isso como um uso e costume e colocaram santidade nisso, que não tem nada a ver. Tem mais a ver com coisas que idólatra, né? Então é bem relevante o que o teólogo britânico John Stott escreveu no seu livro Cristianismo Equilibrado 7. Quando resistimos à mudança, quando nós não queremos mudar, sejam elas na igreja ou na sociedade, devemos perguntar a nós mesmos se são, na realidade, são as escrituras que estamos defendendo ou estamos defendendo o gosto ou modismo de certas pessoas que querem impor na nossa vida. Que está cheio de pessoas aí querendo impor na nossa vida os seus usos e costumes. Como é o nosso costume insistir ardosamente, né, para que as pessoas deixem de fazer algo. Ou se, ao contrário, é alguma tradição apreciada pelos anciões eclesiásticos. Muitas vezes são coisas que vêm do farisaísmo, que vêm do achismo, que vêm de pessoas que querem impor na sua vida aquilo que ele acha, que ele quer, que ele acha bonito. Viu? Mas Deus não está no negócio. Ou está, dependendo da coisa. Então você tem que avaliar se aquilo que estão impondo para você, se é realmente exatamente como eles querem que você aceite. Não deve aceitando tudo quanto é coisa.
Então, nós precisamos saber se é coisa de anciões, de velho, né, eclesiástico, ou de nossas heranças culturais. Muitas vezes nós aprendemos com os índios. Aí os índios têm uns certos costumes, por exemplo, colocar aquele negócio na boca. São tradições culturais. Faz parte da cultura deles. Se você vai morar com os índios, muitas vezes você acaba aprendendo a seguir a cultura deles. Isso não quer dizer que todas as tradições, simplesmente por serem tradicionais, devam a qualquer custo ser lançadas fora ou aceita. Você tem que avaliar se deve ser aceita ou não. Iconoclasmo sem crítica, ser aceito ou jogado fora sem primeiro ser avaliado. É tão estúpido quanto conservatismo sem crítica, e é algumas vezes mais perigoso a pessoa aceitar uma coisa, tá fazendo uma coisa ou tá rejeitando uma coisa sem avaliação. Então nós temos que ser cauteloso naquilo que aceitamos ou naquilo que rejeitamos. O que estou enfatizando, o que eu estou querendo dizer, é que nenhuma tradição pode ser investida com uma espécie de imunidade na nossa vida, que ela vai nos aprimorar, nos melhorar, nos salvar, principalmente. Diplomática é a examinar. Então é necessário nós examinar, porque muitas vezes não é porque praticamos alguma coisa é que vamos ser salvo do inferno, do lago de fogo, vamos ser salvo de alguma coisa. Nós temos que avaliar aquilo que a doutrina. Então tem doutrina que vem de homem, essas pode ser mudada. Agora, a doutrina bíblica não. Então, nenhum privilégio especial pode ser reivindicado. Ninguém pode pedir ou mandar. Tudo pode sim ser questionada. E, se preciso for mudado. Tudo pode ser mudado, sim. Então, tem pessoas que vivem uma tradição, vivem uma coisa que ele chama de doutrina do passado e não muda. Quando eu conheci, por exemplo, a Assembleia de Deus, os irmãos estavam abandonando o uso do chapéu. Alguns irmãos ainda usavam. As irmãs usavam aquele vestido com aquelas mangas longas, muitas vezes vinha até aqui, aquele vestidão assim. Tudo isso foi caindo. Por quê? O povo foi acordando. A moda foi mudando. A cultura foi mudando. Então tem coisa que também nós usamos como cultura. Às vezes usamos cultura que vem lá da América, usamos cultura que vem de tantos outros países, como o caso da gravata, cultura da França. E acaba usando muita cultura e muitas vezes a cultura do judeu, muitas vezes nós não usamos, que é uma cultura do povo de Deus. Nós muitas vezes ignoramos e não praticamos. Não estou dizendo que você tem que praticar tudo aquilo que os judeus praticam. Não estou querendo dizer nada. Só estou dizendo que às vezes nós ignoramos a cultura de um povo de Deus e abraçamos uma cultura que não é do povo de Deus, né? Algumas igrejas estão impondo mudança de costume
Isso é um erro que sempre levará a exageros. Os costumes mudam naturalmente, mas deve seguir orientação para não levar à prática antibíblica. Nós estamos acostumados com alguma coisa, se a Bíblia nos garante que esse nosso costume, por exemplo, nós estamos acostumados a observar o sábado, e a Bíblia, ela nos garante que o sábado foi um dia que Deus deixou para ser guardado, e esse dia nunca mudou, é o sábado, e que nós precisamos desse dia para descansar. E Deus pede esse dia. Então, se nós estamos acostumados, e está pautado dentro da Bíblia, nós temos que manter esse costume, usar esse costume. Mas guardar o sábado, por exemplo, não garante que nós vamos ganhar a salvação, não vai nos tornar imune. Nós temos uma série de coisas para se cumprir. O apóstolo disse: se nós guardamos os mandamentos e tropeçamos em um só ponto, nós somos culpados de todos. É muito mais sério do que imaginamos. Ou não. De repente, tem coisa que não é séria. As coisas da Bíblia são sérias. Os mandamentos que o Espírito Santo colocou na sua vida, colocou no seu coração, esses são sérios. Agora, o que os homens querem te impor, isso não. Isso pode ser mudado. Eu disse pode. As igrejas têm, sem orientações pastoral, têm aderido a costumes extravagantes, como baile funk, em meio ao culto. Você vê cada anormalia aí, coisa que, viu, coisa que até Satanás corre. Tudo deve ser feito com equilíbrio, nada de permissividade, e nem legalismo. Então, você está no extremo de querer ser tudo santinho, tudo meladinho. Isso não te garante, que você está imune do lago de fogo, do pecado, das doenças, da maldição. Isso não te garante nada. Só que você ir para o outro extremo, achando que você está agradando a Deus, muitas vezes você está desagradando a Deus também. O certo é sermos normais, pessoas normais. Usamos aquilo que precisamos e procuramos acostumar a usar aquilo que precisamos e banir aquilo que não precisamos. Avaliamos, se não precisamos, tiver como, vamos banir isso da nossa vida, daquilo que nós não precisa. As doutrinas que são doutrinas da Bíblia, que vêm nos proteger, que vêm nos segurar, dando segurança para nós, e que a gente sabe que agrada a Deus, essas nós temos que observar 100%. As doutrinas que vêm dos homens, temos que avaliar se ela não for, se ela for só por vontade humana, temos que banir fora da nossa vida.
né? A doutrina é universal. A bíblica, por exemplo, do cristianismo, é universal. O costume pode ser local, ou é local. O costume é local, faz parte da cultura. É claro que estamos tratando da doutrina bíblica. A doutrina é universal no sentido que é para todos os povos, em todas as culturas. Proclamar que Jesus é o Salvador faz sentido no Brasil, como para os indianos que foram evangelizados pelos apóstolos Tomé no primeiro século, né? O primeiro missionário daquela nação, ainda no primeiro século da era cristã. Isso não mudou e nem muda. O costume é local. O homem da Escócia usa um tipo masculino de saia. No Sri Lanka é também costume os usos da saia para o homem. Saia, na maior parte do Ocidente, é roupa exclusivamente feminina. Inclusive aqui no Brasil. Você vê um homem usando saia, usando vestido, você já vai julgar ele. No Brasil é comum comer peixe cozido ou frito. No Japão, é comum comer peixe cru. Faz parte da doutrina deles. No próximo, falar se a doutrina é e o costume santifica ou não santifica. Então, no próximo vídeo, não perca aí o nosso próximo vídeo, nós vamos estar falando se a doutrina santifica ou não santifica, certo? Então, no nosso próximo vídeo, não perca. Se você agora deixa seu joinha, se você estiver passando pela primeira vez e ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque isso me ajuda muito. E acione o sininho para não perder o próximo, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até breve, se o Senhor assim.